A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o arcabouço fiscal. A proposta retornou para a análise dos deputados depois de mudanças feitas pelos senadores. Agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E sobre este assunto eu converso agora com o economista Pedro Ramos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Explica pra gente quais são os impactos econômicos do arcabouço fiscal depois dessa volta e aprovação dos deputados. Certo. A partir do momento que os deputados conseguem aprovar isso na Câmara, no caso, esse jogo político que geralmente acontece, nos projetos, tanto no Senado, indo e voltando para a Câmara, na verdade é só um pano de fundo para a principal questão, que é realmente o arcabouço. As mudanças que aconteceram agora, nesse último texto, elas são bem pequenas em relação ao que já tinha sido aprovado em maio. Então, o que acontece agora é que justamente o governo vai tentar cumprir com o combinado do novo acordo fiscal. Vai sair o teto fiscal, aquilo que já estava acontecendo, certo? Com a emenda constitucional 95, então sai isso de cena e entra agora o novo arcabouço fiscal. Então, realmente, a métrica de fazer acontecer, ter essa execução, aumentar a receita para conseguir fazer o equilíbrio fiscal, é onde a gente entra agora no cenário pós-aprovação na Câmara. E o que a gente pode esperar com a inflação caso seja sancionado? A inflação ela tem algumas relações de acordo com o arcabouço fiscal. O principal impacto que tem do arcabouço fiscal é em relação até à taxa de juros, porque com a aprovação do arcabouço fiscal, você tem uma facilidade do Copom de diminuir ainda mais a taxa de juros. Diminuindo ainda mais a taxa de juros, você pode ter um impacto um pouco no aumento da inflação, ou até mesmo com o crescimento econômico, dada a diminuição da taxa de juros, você ter essa melhora na economia, tanto nos preços, pelo menos no equilíbrio dos preços. Então, a relação entre a aprovação do arcabouço fiscal e a inflação, ela não é tão direta. Ela é mais direta no sentido do arcabouço fiscal com as receitas do governo. E caso o arcabouço fiscal ele seja aprovado, as despesas públicas elas vão poder crescer acima da inflação, mas dentro de uma margem de 0,6%, 2,5%. Isso não é pequeno perante essa economia que ainda está em recuperação? Certo. Nesse caso, essa banda... É até interessante essa questão porque a gente sai de um teto fiscal que antes trabalhava com aumento em relação à inflação, certo? E entra agora com a receita sendo o principal motor desse crescimento da despesa. Então a despesa ela cresce agora até 70% da receita e numa banda entre 0,6% e 2,5% do PIB. É um crescimento bom, por quê? Porque é o lado real, ou seja, acima da inflação, ele não é corrigido apenas pela inflação, então realmente é um crescimento de despesa real, e ele é interessante justamente porque essa figura não existia no teto passado, certo? No teto de gastos. É uma figura que está sendo trazida agora para o arcabouço fiscal. Então isso é interessante porque é o crescimento real da despesa. Pode ser pouco para alguns, mas assim, se você relacionar que é 0,6 ou 2,5 em relação ao PIB, isso é muito porque é um crescimento real da despesa. E o que essas mudanças do arcabouço fiscal vai realmente mudar no dia a dia das pessoas? De que forma elas vão sentir essas mudanças? Certo, para a gente entender isso é interessante analisar dois cenários possíveis. O primeiro é mais a questão macroeconômica, ou seja, no geral da economia. Essa questão ela é primordial para se entender o quê? Quando a gente trabalha a questão macroeconômica, a gente está falando da retirada do teto e colocando o arcabouço fiscal. Isso pode aumentar sim a confiança dos agentes, investimentos estrangeiros, então a economia pode melhorar nesse sentido. E também mostra que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal. Mas como isso impacta de fato nas pessoas? Aí é a questão mais do lado dos indivíduos. Como o governo precisa cumprir essa nova regra, ele precisa aumentar a receita. É estimado que precisa aumentar cerca de 120 bilhões de reais. E de onde vai tirar isso? Aí justamente é a maior questão. Porque as três principais frentes são regulamentação do setor de apostas online, certo? Que está agora para passar. A questão das compras do aplicativo fiscal, melhorar a arrecadação na regulamentação nos aplicativos de compra online, como Shopee, Shein, AliExpress, alguns exemplos. Então essa também é a segunda. E outra é a contribuição social sobre o lucro líquido, que nesse caso afeta mais as empresas. Então as pessoas podem sentir em setores específicos esse aumento dos tributos. Foram feitas mudanças também de isentar o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica. Até que ponto isso é bom ou não?
certo? Esse foi um fator interessante, porque a Câmara disse, né, a questão na figura do cajado, disse que o fato de colocar ou não, né, esses fundos, no caso, eles serão contemplados no final da proposta, dado que gasto, no caso, seria gasto para o cajado. Só que o Senado entendeu que retirar esses dois fundos seria super interessante porque você não limita o aumento do gasto, um em relação à educação básica e outro em relação à Constituição do Distrito Federal, né, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, você tirar eles da regra é interessante porque você pode aumentar eles acima desses 2,5%, né, acima dessa banda que foi estabelecido. Isso é interessante porque existem várias políticas públicas que estão associadas a esses benefícios, né, a esses fundos. Então, retirar eles da proposta garante que eles serão aumentados na medida certa e não limitados a esses 2,5%. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo.